Nós escolhemos hoje o tema, né, o Fernão Capello Gaivota, e eu tenho muita curiosidade sobre ele, mas antes eu queria que se você pudesse trazer para a gente um pouco sobre o autor do livro, né? Um pouco da história dele, eu não sei se todos conhecem, mas trazer um pouco da história dele, da onde é e exatamente em que ano foi escrito esse material, esse livro. Assim. Bom, é o seguinte, ah, esse autor, né, o Richard Bach, também mais conhecido como Dick Bach, né, eu Dick, entrei em contato. Dick Dick. Bach. Essa aí eu É. não sabia, Richard Bach, sim, mas o Dick Bach, não. Era apelido, né? Então, esse livro eu li a primeira vez em 1980, por aí, nessa época. E eu li esse livro até porque antes eu tinha lido já o Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry, e um livro muito, até um pouco místico, né? Então, e todos ligados à aviação. E aí depois surgiu esse livro, que é o Fernão Capello Gaivota, que é do Richard Bach. A diferença de tempo de um para o outro é grande, né? Eu li o Pequeno Príncipe mais ou menos em 1969, por aí. E depois é que eu li o Richard Bach com o João Fernando Capello Gaivota, que na realidade o livro em inglês é Fernando Livingstone, né? Tem um outro nome. Ele foi traduzido para vários idiomas e em cada idioma ele tem um nome diferente. Aqui no Brasil é Fernão Capello Gaivota. E depois li várias outras vezes, né, esse livro do Fernão Capello Gaivota. É, é um livro que é considerado um tipo um iniciático, né, alguma coisa meio que fora um pouco do que nós vivemos, né? Boa É noite, Leonardo. tipo meio que religioso também, né? E esse Richard Bach, se você for analisar o Richard Bach, é o seguinte: o Richard Bach era um camarada que sempre teve essa tendência mística, né? Sempre teve um caminho assim meio que iniciático, né? E ele desde pequeno gostava de aviação, aprendeu a voar com os amigos, né? Praticamente pagando as horas de voo com serviços. Ele gostava de aviação e para participar da aviação, né, ele acabou entrando na Força Aérea Americana como piloto reserva, ficou lá um tempo, e mais ou menos em 1960, por aí, pouco antes, né? E aí ele foi para a intendência, como não era o caso dele ir para a intendência, ele saiu da Força Aérea Americana. Era um camarada meio sonhador, né? Esse Richard Bach. Ele largou tudo isso e resolveu ser escritor. Mas ele resolveu ser escritor. Tudo isso está acontecendo numa fase em que ele ainda era jovem, bastante jovem. Ele tinha na faixa entre 23 até 30 anos, foi mais ou menos nessa época. E ele resolveu viver de escrever, de escrever. Ele escreveu Ele dois deixou, livros. então ele deixou a aviação. Não, ele não deixou necessariamente a aviação. Ele continuou na aviação, mas continuou com aquele sonho de um piloto viajante, sem responsabilidade, um piloto, um Sem voador, regra, um vamos cara dizer. que
Isso, fazendo show aéreo, ele gostava disso, de acrobacia, né? E ele se deu mal no começo, né? Se deu mal. Boa noite, Diego. Quando ele tinha escrito dois livros voltados para aviação, não deu muito certo. E Boa noite, Soares. estava escrevendo isso aí localizando assim no tempo, na linha do tempo, mais ou menos em 1963 ele começou a escrever, ele escreveu esse livro que é o Fernão Capelo Gaivota. E esse livro ele escreveu praticamente num momento só. Ele estava andando. Só te cortando rapidinho, já que você está falando aí com relação ao título, aqui chegou para mim, tem um signo de interrogação com um vermelhinho, aí eu cliquei para ver o que era, porque eu não tinha descoberto ainda. E aqui diz assim, a Yasmin, ela fez uma pergunta aqui, por que o nome do título de Fernão Capelo Gaivota? Já que você já está mais ou menos trazendo o título, né? Aproveitei e já vai respondendo aí no meio. Não tem foi um nome que ele deu, Fernão Livingston, ok? Fernando Livingston Gaivota. Mas ele Foi tinha um amigo, alguém na conhecido? realidade, o nome dele, não. O nome desse livro em inglês que ele começou, que ele publicou, era Jonathan Livingston Seagull. Jonathan Livingston Seagull, que é Jonathan, né? Livingston era o nome. E aqui no Brasil foi traduzido para Fernão Capelo. E tem outras designações, outros nomes para esse mesmo livro. Agora, o original é Michele. Jonathan Livingston. Jonathan Livingston Seagull. Esse Seagull é gaivota, né? Então, Jonathan Livingston era o nome dele. Inclusive, no livro, né? As personagens do livro, elas têm nomes assim normais. Por exemplo, Maurício Gaivota, entendeu? João Ramalho Gaivota, tem esses nomes assim, meio que traduzidos, né? E em cada tradução tem um nome diferente, né? Agora, a Então seria história mais é a a mesma, o tradução contexto é o mesmo. mesmo. É. Esse livro ele escreveu em 63. Diz ele comentando que ele estava andando, pensando na vida, pensando nas coisas que ele imaginava, de liberdade do espírito, né? De você estar cativo das regras da sociedade, cativo de valores sociais estabelecidos e tradicionais. Então ele de repente achou que tinha que pensando nisso, né? De repente, o que acontece? Veio na mente dele como se fosse uma voz, isso ele comentando, né? Eu li algumas entrevistas dele e nessas entrevistas ele coloca francamente que veio como se fosse uma coisa, uma voz, alguma coisa dizendo para ele isso, e ele foi para o apartamento dele, para a casa dele, e rapidamente naquela noite começou a escrever e bater a máquina toda a história do Jonathan Livingston. Né? Você viu que aqui agora eu aprendi, né, com essas perguntas. Aqui tem, por exemplo, não sei, eu acredito que deve ser comentário aqui do Alberto Bertolucci, né, ACB Bertolucci. Que ele coloca assim, porque escrito na praia e tinha muitas gaivotas. Não, mas quem está Deve ser mais perguntando isso? pergunta, né? O Beto. É. Não, é. Não é que foi escrito na praia e tinha mais gaivotas. É que Durante. não. Ele nasceu. é, Ele nasceu próximo em Chicago, praticamente, né? Nasceu em Illinois. Mas ele nasceu e foi criado praticamente na Califórnia, né? E lá ele frequentava bastante as praias, ele gostava muito de ir para as praias e ficar entre os rochedos. E ele ficava nos rochedos que tinha nas praias, Long Beach, tem muitas áreas assim que são áreas que tem bastante rochedo, ele ficava naquelas regiões e observando as gaivotas. Ele ficava vendo o voo das gaivotas, né? E a maneira como elas faziam as manobras aéreas, né? Os pousos,
o mergulho das gaivotas. Então, é por isso que ele se fixou nas gaivotas, e também porque ele gostava de aviação, né? Depois dessa época, ele saiu, foi para a Força Aérea, e lá na Força Aérea viveu um período e depois voltou, né? Largou tudo para ser um escritor. Esse livro dele, que praticamente foi o grande sucesso dele, o Jonathan Livingston Seagull, ele escreveu, começou a escrever em 1963. Mas ele achou a história meio esquisita, ele achou um livro que não tinha como escrever, achou que. E ficou inacabado, mais ou menos assim. 7 anos depois, mais ou menos em 1969, 70, é que também, isso aí ele conta em entrevista, que ele estava sentado na frente da máquina, e de repente na frente dele, na parede, começou a aparecer como se fosse um filme, né, contando, lhe dando o final do livro. Aí foi que ele escreveu esse livro em 1969, 70, por aí. E esse livro, quando ele escreveu, foi dividido, ele tinha 4 partes. A quarta parte ele resolveu não apresentar, ele achou que seria alguma coisa que não tinha cabimento. Não tinha cabimento. E aí não apresentou essa quarta parte, só fez as 3 primeiras partes. Esse livro, quando ele levou para as livrarias, para as editoras todas, não foi aceito. De repente, uma das editoras que antes tinha recusado o livro dele chamou e resolveu publicar esse livro dele. E publicou, e foi um sucesso enorme. Foi um O que mais fez sucesso enorme. sucesso, né? Porque ele teve outros livros, né? Mas acho que isso aí foi o que mais deu... Que saiu, né? Foi traduzido mais Antes livros. dele escrever esse livro, antes de ser publicado, 70, em 68 mais ou menos, ele escreveu um outro livro, que também é um livro bastante denso, né? Que é Nada por Acaso. Né? Nada por Acaso. Depois escreveu Ilusões, né? É, escreveu vários livros, nossa. E desses livros todos do Richard Bach, eu li 3 livros deles. Não li. Eu li o Fernão Capelo Gaivota, né, o Jonathan Livingston. Eu li o Nada por Acaso Foi mais. e Ilusões. Aí, pela ordem, né, foi o Fernão Capelo Gaivota, Ilusões, depois Nada por Acaso que eu li. E você sabe que quando você me falou de fazer isso, eu fui procurar esses livros, eu não achei, não sei onde é que eu enfiei isso aí, não achei mais. Eu só achei deles o Nada por Acaso, que é esse aqui, ó. Né? Esse aviãozinho que está aqui na capa, Nada por Acaso, é o seguinte. Quando ele publicou o Fernão Capelo Gaivota, com o sucesso do Fernão Capelo Gaivota, ele ganhou muito dinheiro. E aí ele comprou um avião moderninho, né? Atual para a época. Isso aí na época na década de 80, mais ou menos. E aí depois chegou um momento que ele pegou, trocou o avião, vendeu o avião e comprou esse aqui, que está na capa aqui, ó. Ah, então é próprio, então, dele Aí ele comprou esse avião e ele era casado e a mulher dele também voava. A mulher dele também voava e tinha um monomotor também, né? Mas você sabe que em vários outros livros dele você tem referências, né, daquilo que ele faz. Esse Fernão Capelo Gaivota, ele tem uns momentos que são assim... É por isso que eu li os outros livros dele, né? Senão, eu li o primeiro, Fernão Capelo Gaivota, e aí... depois me deu vontade de ler o Ilusões, né? Aí depois me deu vontade de ler o Nada por Acaso, porque eu sou um camarada místico também, sempre fui, desde que eu me recordo como gente, eu sempre fui misturando a vida real com a vida espiritual, né? Aí esse Fernão Capelo Gaivota, ele é um livro que na época que eu li, foi ainda uma época que eu estava assim, muito ligado com esse aspecto de religião, com aspecto místico, né? Eu tinha também estudado bastante sobre a filosofia hindu, tinha lido o,
Bhagavad Gita. Eu estava envolvido bastante com isso. Então, quando eu comecei a ler o Fernão Capelo Gaivota, aí eu comecei a associar, né? Associar tudo. Você começa a associar a vida de Jesus aqui na Terra, você começa a associar em várias outras religiões, né? Os seus líderes espirituais, e você começa a fazer uma comparação, começa a ligar uma coisa a outra, né? A história do Fernando Capelo Gaivota, que da maneira como ele simbolizou, envolve assim, as gaivotas normalmente elas andam atrás das embarcações para porque as embarcações estão aí pescando e joga a rede, tira a rede, e os peixes menores, aqueles que eles não querem, eles devolvem para o mar. E é essa hora que as gaivotas ficam mergulhando, tudo. Então, é um fervo isso, né? E quem já até teve contato com gaivota sabe que é mais ou menos isso mesmo, né? Por exemplo, você vai para Fernando de Noronha, também tem muita gaivota na praia, você pegar assim um peixe, alguma coisa, e ficar com ele segurando assim, a gaivota vem e mergulha e tira da sua mão, e pega da sua mão, entendeu? Então se alimenta a gaivota que é assim, elas fazem isso. E o Fernão Capelo Gaivota era uma gaivota que não gostava disso, não queria isso. Ela queria alguma coisa a mais. Ela queria alguma coisa mais elevada. Então, o Richard Bach, quando ele vai trabalhar isso, ele trabalha fazendo uma simbologia. Aquilo que a gente chama de hoje de estar buscando algo mais elevado, estar buscando alguma coisa superior, ele trata isso como alcançar um nível superior de pilotagem, um nível superior de voo, ok? Porque na realidade é uma gaivota, a gaivota não pilota, ela é isso, ela voa, né? Então, ter voos cada vez mais elevados. Então, enquanto outras gaivotas estavam ali, correndo atrás dos barcos tal, ele estava longe no mar, treinando voo, treinando manobras diferentes, tunô, voo invertido, curvas radicais, mergulhos, velocidade alta, né? E voos baixos, rasante. Então ele treinava isso. E ele era repreendido pelo pai, que falava assim, ô, Fernão, 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 né? Isso aí não te leva a nada. Quando chegar o inverno, você vai ver como é que acontece. Você vai estar magrinho. A mãe dele dizia para ele assim: você só está pena e osso, entendeu? Então, mas ele insistia em fazer isso. E continuou treinando, fazendo manobras cada vez maiores. E as gaivotas, quando estavam em mergulho, elas atingem velocidade alta. Né? Num mergulho assim que ela vem, ela chega a atingir 80 quilômetros por hora. Então, o Fernão Capelo Gaivota ele não estava contente com isso, ele queria alguma coisa a mais, ele queria alguma coisa mais excitante, manobras mais radicais, velocidades maiores. Então, ele subia até altitudes mais elevadas e mergulhava de uma altitude mais elevada, e aí ele começou a alcançar velocidades maiores, né? Ultrapassando os 80 quilômetros por hora, chegando a 150 e valores maiores do que isso. E aí, quando ele vinha chegando próximo do mar, que tinha que fazer o flare para poder picar a nave, aliás, cabrar a nave e sair, o que acontecia? Ele às vezes estolava, caía na água, se machucava batendo na água, mas ele não parava e continuava. Isso quer dizer o quê? Que ele estava buscando uma elevação, estava buscando coisas maiores na vida, estava buscando um sentimento diferente, estava buscando outras verdades. Ele estava buscando se desprender daquilo que tem o dia a dia, dos valores que nós temos no dia a dia. O valor, por exemplo, de estar bem entre os amigos, o valor de ter dinheiro, o valor de ter propriedades, de ter empregos que
sejam prestigiados. Então, essas coisas que ele estava comentando, levaram ele a um ápice. E qual foi? Ele resolveu fazer um mergulho de uma altitude bem mais elevada. E fazendo esse mergulho de uma altitude bem mais elevada, ele chegou a alcançar uma velocidade muito grande. Chegou a alcançar uma velocidade que era pelo menos 300, 350 km por hora, perto dos 80. Então ele passava por entre as outras gaivotas, enquanto as outras estavam se alimentando, naquele burburinho atrás do barco, ele passava naquele mergulho enorme, e aí ele vinha para a praia naquele mergulho, e a hora de fazer o pouso dele, ele dava um looping e pousava. Quer dizer, todo mundo parou. Aí a gaivota anciã do bando, responsável pelo bando, mandou chamar ele. E mandou todos se reunirem, todas as gaivotas se reunirem, e ele foi chamado para o centro do círculo. Todos que eram chamados para o centro do círculo, ou era para uma honraria, ou era para vergonha. Então, quando ele foi para o centro do círculo, ele já até falou assim, não, eu vou, não quero nada, imagina, eu não quero nada, não precisa se preocupar, isso aí. Mas quando ele foi chamado para o centro do círculo, não era para honraria, era para vergonha. O ancião disse que ele estava desonrando todo o bando com as atitudes dele, com essas coisas que ele estava buscando, desvirtuando as pessoas do caminho que tinha que ser. O nosso caminho, nós somos gaivotas, nós temos que voar para nos alimentarmos. A vida nossa é essa, é voar para comer. Não é isso que você está buscando. Isso que você está buscando não existe. Então você é excluído do nosso bando. Você é considerado um pária. Pária é o seguinte, pária é alguém que está fora da sociedade. Por exemplo, você pegar o pária numa sociedade de casta. Pária numa sociedade de casta, por exemplo, na Índia, se você é filho de pais que pertencem a castas diferentes, entendeu? Então você é uma espécie de um vira-lata, você é um pária. Se você é filho e a sua mãe é uma mulher, sei lá, de vida fácil, qualquer coisa, você é um pária. Você está afastado, você não pertence à sociedade. Se você rouba, é um pária da sociedade. E ele foi considerado um pária e foi afastado. Então ele foi para voar sozinho e passou a voar sozinho, longe do grupo, mas sem deixar de continuar buscando aquilo que ele estava buscando. E o que ele era? Voos mais elevados, manobras mais radicais, um voo perfeito, né? E aí chegou um momento em que ele está voando, de repente apareceram umas outras gaivotas do lado dele, voando com ele. E aí ele viu essa gaivota voando com ele, e ele falou assim, não, peraí, eu vou mostrar para essa gaivota o que eu faço. E teve altas velocidades, manobra verdadeira. E essa gaivota acompanhava tudo que ele fazia, e melhor. Então, e essa gaivota tinha um brilho diferente, um brilho que vinha de dentro. Então ele percebeu que esse momento foi o momento em que ele mudou de nível de existência. Então ele já não estava mais naquele nível de existência, estava em outro. E essa gaivota passou a ser seu mestre. E conduziu ele até um local onde existiam outras gaivotas, não muitas, como nos bandos atrás dos barcos, mas existiam outras gaivotas que tinham também alcançado esse nível. Isso, a partir desse momento, ele começou a ver uma outra verdade, uma outra realidade, e
continuou aprendendo a voar com essa outra gaivota que seria o seu tipo do seu mestre, o seu guru, aquele que veio recebê-lo nessa hora, entendeu? E começou a crescer, a desenvolver outros voos e tentando aumentar de velocidade, entendeu? É, tem alguns pensamentos ditos que são do Richard Bach, que são ditos assim como pensamentos do Richard Bach, mas na realidade são itens desse livro do Fernão Capelo Gaivota, que é assim: quanto mais alto o voo, mais longe se pode ver. Ou seja, as gaivotas estão voando lá embaixo, no nível do mar, ali atrás dos barcos, enxergam pouco da vida. E a que está subindo, quanto mais alto, ela passa a enxergar coisas maiores, né? Passa a ter uma visão maior de tudo que acontece. Com essas mudanças que tem, né? Essas mudanças de vida, de nível, né? Tem também uma outra colocação do Richard Bach que diz o seguinte: essa aí que ele está falando foi uma vez que eu li uma entrevista dele, que ele teve no Brasil. Ele teve no Brasil mais ou menos no ano de 2010, uma coisa assim. Ele teve aqui no Brasil. E uma das coisas que ele falou foi que uma lagarta, que a lagarta, ela, quando você vê a lagarta, você diz que a lagarta é o fim do mundo. É o fim do mundo. Né? Mas, dependendo da sua visão da lagarta, ela não é o fim do mundo. Ela é uma borboleta. Ela é uma transformação. Então, quando ela se transforma na lagarta, que vai para o casulo, então esse é o fim. Na realidade, isso não é o fim. Na realidade, isso é a preparação para um novo começo. E esse novo começo é a borboleta. Né? Ele se dizia, Richard Bach, um sonhador. E ele dizia assim que, às vezes, o grande ganhador, o grande vencedor é simplesmente um sonhador que nunca desistiu do seu sonho. Entendeu? Então, são colocações dele. Tem uma aqui, um pensamento dele que na época me marcou muito, assim: se a tua felicidade depende do que os outros fazem, você está complicado. A tua vida vai ser um problema. A tua felicidade não tem que depender do que os outros venham fazer. Entendeu? Então, nessa época também, eu li um livro que chamava-se Metamorfose. Né? Metamorfose é um livro que você não gosta muito, eu sei, do Kafka. Não, eu gosto Esse. sim. Quem disse que eu não Então, gosto? e nessa época, né, e juntou que nessa época também, eu frequentava um grupo filosófico, né, de filosofia e tal, e chamava-se Nova Acrópole. E estava muito ligado à filosofia hindu, né? E dizer que dos pensamentos nossos era o seguinte: o homem, né, nós, todos os homens, durante uma fase da vida, eles são, na realidade, todos impostores, são todos falsos, são todos cheios de casca, aquela casca do Kafka, da Metamorfose, e que pretende sempre ser aquilo que não é. Muito bem. Então, nesse pensamento é o seguinte: o camarada, quando está crescendo, se iluminando, chega uma fase em que ele começa a ter, não aceitar as outras pessoas. Porque quando ele está abaixo dessa fase, e no seu relacionamento com as outras pessoas,
nas suas cascas, né? Aquela coisa que ele coloca, aquilo que o pessoal ensina quando vão treinar as pessoas para fazer entrevista, né? A botar uma casca, né? Ser aquilo que não é, parecer ser, parecer, não é ser, entendeu? Então, quando elas estão nesse nível, elas não se incomodam, elas nem percebem muito bem a casca. Mas a partir do momento que elas vão crescendo, elas vão evoluindo, não só em termos de experiência, né? Pode ser de experiência, ou espiritualmente, elas começam a enxergar a casca das pessoas, começam a ver essas cascas. E elas se incomodam com essas cascas. Elas não aceitam isso. Mas a evolução do indivíduo, quando ela continua aumentando, vai levar ele num nível em que ele continua percebendo a casca, continua percebendo aquela falsidade, mas ela entende aquilo, ela entende aquela pessoa, ela entende por que ela está colocando essa casca toda, né? Então, é isso. E nesse caminhar do livro do Fernão Capelo Gaivota, ele atinge esse nível maior, né? E esse mestre dele passa a ensinar o que ele tem que fazer, como voar. E tem uma coisa muito bacana, né? Com relação à velocidade. Sempre que você, no voo, busca aumentar a sua velocidade, na realidade, você fala, agora eu sou livre, eu tenho a liberdade. Não tem, porque a velocidade é um número e sempre vai te limitar. Então, esse voo perfeito que você tem, a maior velocidade que você pode ter, não existe. Então, ele diz assim, para que você possa voar tão rápido, que seu voo seja perfeito, você deve pensar em um lugar e já chegou. Não tem o tempo entre o momento em que você sai e até chegar no outro. Não tem hora estimada de decolagem e hora estimada de pouso. Eu pensei, cheguei. Eu não penso em chegar, eu já cheguei. Então essa seria, na realidade, o que ele está querendo se aproximar, como no final do livro dele ele se aproxima, de que existe a grande gaivota sagrada, que é Deus, e que está em todos os lugares, e que viaja no tempo. Viaja no tempo, quer dizer, viaja para o passado, viaja para o futuro. Essa é uma viagem horizontal, mas também viaja verticalmente, que viaja para níveis mais elevados. Então, nesse segundo estágio que o Fernão Capelo está, nessa segunda fase que ele está, ele aprende a voar nessa velocidade horizontal e também aprende a voar na velocidade vertical. Quando o mestre dele ensina para ele as coisas que ele tinha que fazer, dizendo assim, de repente o mestre está aqui do lado dele, de repente ele some, está em um outro lugar. Aí, de repente o mestre voltou, está de volta aquilo fascinou ele, deixava ele fascinado, né? Então, esse é o momento em que ele descobre que a vida espiritual, né, transforma a pessoa cada vez mais num iluminado. Tudo isso o Richard Bach está falando em termos de voo perfeito, de voo mais de maior qualidade. Na realidade, isso, se nós estivermos falando em termos de espiritual, isso é desenvolvimento espiritual, da pessoa chegar num nível maior. Ele coloca uma coisa no livro dele que eu tinha lido antes em Bhagavad Gita, né, no Bhagavad, que era
o seguinte, é, existe um discípulo e esse discípulo queria ver a Deus, até que Deus permitiu que ele fosse ver. Então, na hora que ele viu a Deus, ele ficou cego. Tamanha a luminosidade. Ele não tinha estrutura espiritual para isso. Então, da mesma forma, Richard Bach coloca isso no seu livro, né? Ele coloca que cada pessoa deve descobrir o que deseja fazer para ser feliz. E não está somente atrás daquilo que os outros dizem que é bom. Você pode ver que a nossa cultura, a cultura de todo lugar, ela vai mudando. Hoje nós temos valores que são diferentes, não muito distante de uns 5 anos atrás. Os nossos valores hoje mudaram. Hoje eu fico vendo a preocupação das pessoas. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas em conseguir likes. E isso afeta desde pequeno. Então eu fico vendo minha filha, que tem 10 anos, Não fala mal, querendo, ela tá assistindo. querendo likes. Como se a Oi, coisa mais Rogério. importante fosse os likes. Não é a coisa mais importante. Nem tem que ser objetivo de ninguém. Então você, para obter likes, você tem que fazer coisas que as pessoas gostem. Coisas que as pessoas gostem de ouvir. Você tem que ter comportamento que as pessoas gostem. Não que necessariamente você goste. Isso que ele escreveu em 1963, a gente vê até hoje. Em tudo. Quando ele diz que se a tua felicidade depender do que outras pessoas venham a fazer, você tem um problema. O Richard Bach diz assim, que no livro dele, né, que cada um tem uma missão e que deve descobrir. Aquela gaivota que tinha a missão de ser instrutor de voo, tem que descobrir essa sua vocação e tem que ser instrutor de voo, porque isso vai trazer felicidade para ele. Quando ele vê aquele que foi seu aluno crescer e iluminar, ter um brilho cada vez maior, além dele estar fazendo aquilo que ele gosta, isso é o que vai trazer felicidade para ele. Tem uma, uma frase dele também, um pensamento dele, que diz com relação às coisas Oi, Ana. que acontecem na tua vida, né? A tua vida ela não é uma reta, um plano horizontal, ela tem variações. Então ele diz que não há nenhuma desgraça na vida que não possa se transformar numa bênção. Assim como não existe bênção. Eu recebi uma bênção que não possa se transformar numa desgraça. Isso porque às vezes a gente não tem o alcance, não está voando no nível adequado que permita enxergar Oi, a Everton. distância, enxergar cada vez mais longe. Até onde aquela desgraça vai, ou até onde aquela bênção vai. Richard Bach, nesse nível que ele está, ele resolve, olha só, meu Deus do céu, Sandra. olha só. No livro desse cara, ele resolve, como é que o cara coloca isso? Ele resolve, ele que já era um iluminado, porque ele já passou para um terceiro nível, e ele estava lá em cima, no terceiro nível, e ele falando com o mestre dele, ele falou assim, eu gostaria de voltar para a praia onde está o meu bando. Aquele bando onde eu vivi. Aí
o mestre dele disse a ele assim, mas você lá era um pária. Oi, Joaquim. Você quer voltar para lá por quê? Lá você não vai ser recebido. E ele, naquele nível que ele estava, ele tinha algumas gaivotas que acompanhavam ele, que ele era o instrutor dessas gaivotas. Oi, Anselmo. Tinham 7 gaivotas. E ele resolveu voltar para lá. Então, aquele que era o mestre dele falou, bom, faça aquilo que você acha. E aquele que era o mestre dele também subiu para um outro nível. Uma luz grande, aquela gaivota toda iluminada, que as pessoas não podiam nem olhar para ela, de tanta luz que tinha, e sumiu. E ele, junto com aqueles outras gaivotas que estavam aprendendo com ele, mas aprendendo num nível superior, que já eram iluminadas, voltaram para a praia onde estava o bando. Vieram numa formação, então Richard Bach coloca assim, eles vieram numa formação dupla de diamante, e se aproximando do bando, fizeram um tunô em grupo, e fizeram um pouso curto na praia. E todos ficaram olhando. Nisso o ancião, aquele que era o chefe do bando, falou a todos, não olhem para eles, Tá. se afastem deles. Oi, Enco. Eles não são do bem. E aí, Fernão Capello e o grupo dele ficou ali um tempo. E começaram a voar, fazer voos assim, sensacionais, né? Com velocidade que, enquanto os outros no máximo tinham 80 km/h, eles passavam a velocidades muito maiores, faziam manobras maiores, faziam tunô na vertical. Quer dizer, era uma porcaria do mosquito aqui, é isso. Então, tunô na vertical, aquela coisa toda. E aí, de repente, começaram a surgir pessoas, ou pessoas gaivotas, que queriam aprender a voar com ele. E tinha uma gaivota que também veio pedir para aprender a voar com ele, mas ela tinha uma asa quebrada. E ela falou, eu queria voar. Então o Fernão Capello Gaivota disse para elas assim, bate as asas e voe. E ela voou. E as outras viram. Então, milhares de gaivotas começaram a se reunir em torno dele. E ele fazia manobras e fazia voos que as encantavam. E as gaivotas queriam chegar perto dele, queriam tocar as asas dele. Chegou um momento em que Fernão Capello Gaivota disse para aqueles que o acompanhavam, que eram os seus alunos, a minha missão acabou. Vocês continuem. Eu agora vou embora. E foi embora. Essa é a história do Fernão Capello Gaivota. Muito parecida com muitas histórias que a gente já viu por aí. Né? E ele foi embora. Isso foi em 1970 que ele escreveu essa parte. Esse livro tinha 3 partes. A quarta parte, ele somente juntou para publicação, acho que foi em 2010, uma coisa assim. Tanto é que o livro que eu tinha, do Fernão Capello Gaivota, só tinha as 3 partes, não tinha a quarta parte. Né? Deixa eu pegar aqui dessa quarta parte. Na quarta parte ele fala assim, por exemplo, aqui. Aqueles que eram os alunos do Jonathan Livingston, né, o Fernão Capello Gaivota,
Ele fala, Francisco Coutinho Gaivota, um dos alunos. E os outros alunos de Fernão partiram em suas jornadas missionárias, propagando as lições de liberdade e técnicas de voo do seu instrutor, por todos os bandos espalhados ao longo do litoral. Eventos extraordinários aconteceram. Os alunos de Francisco, ok? E os alunos desses alunos voaram com perfeição. E num estado de felicidade tamanha que nunca ninguém tinha visto antes. Lá e cá, aves isoladas faziam durante os treinos manobras acrobáticas que eram melhores do que as de Francisco. Então, aqui ele está fazendo referência a várias pessoas que, dentro daquilo que nós conhecemos na nossa filosofia ocidental, né? Dentro da religião cristã, aqueles que se santificaram, né? Ele está fazendo essa referência. Aqui fazendo referência também àquela coisa das pessoas ficarem correndo atrás daqueles que são chamados de messias, né? Nós temos vários messias. De repente tem pessoas que começam, aparecem, né? Então é assim, eles assim, quanto mais imploravam por essas informações, mais Francisco Gaivota ficava preocupado. Houve um tempo em que as aves se interessavam em praticar a mensagem, treinar voar mais rápido e mais livres e mais gloriosos. Agora, porém, por isso que ele fala que ele não quis colocar naquela época, em 1970, esse quarto terço, e agora ele achou que podia colocar. Olha só, houve um tempo em que as aves se interessavam em praticar as mensagens, treinar, voar mais rápido e mais livre e mais gloriosa no céu. Quer dizer, na realidade, isso aí, ele está falando de desenvolvimento espiritual, né? De alcançar maturidade espiritual. Aí ele vem aqui. Agora, porém, arranjavam um jeito de driblar o trabalho árduo, voltando os olhos levemente esbugalhados para as lendas em torno de Fernão, como se ele fosse o ídolo de um fã-clube. Senhor Francisco, indagavam, o magnífico Fernão disse, todos nós, na verdade, uma ideia da grande gaivota, ou todos nós somos, de fato, uma ideia da grande gaivota. Caramba, ele está comentando aqui, ele está discutindo aqui, aquilo que às vezes nós discutimos. Todos nós somos criação de Deus, somos parte de Deus, ok? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas a imagem e semelhança não é a imagem e semelhança física. Não é a imagem fez e semelhança como nós conhecemos o homem. É a imagem e semelhança espiritual. Né? Então, tudo isso está nesse livro, quer dizer, está nesse quarto capítulo aqui também. Pergunta que faziam, que as pessoas perguntavam para ele aqui, olha, isso aqui é muito legal, muito legal. Questionando para o Francisco Gaivota, que é um tipo um missionário, tipo Papa hoje, ok? Tipo uma pessoa de grande importância religiosa, seja católica ou evangélica ou espírita, sei lá. Quando o divino Fernão Gaivota, quando o divino, isso camarada, eu perguntando, né, as novas gaivotas, né, perguntando, quando o divino Fernão Gaivota, o divino, e Fernão Capelo Gaivota nunca foi divino, ele nunca foi divino, ele só teve níveis, ele só alcançou níveis cada vez mais elevados,
É como ele sempre disse, níveis cada vez mais elevados. Então estão chamando ele, quando o divino Fernão Gaivota alcançou o voo, ele dava um passo em direção ao vento ou dois para decolar. Como que ele decolava? Dava um passo ou dois. Essa era a preocupação que ele estava querendo trazer para a vida dele, né? Francisco Gaivota, que era, perguntando para ele, o sagrado Fernão Gaivota tinha olhos acidentados ou olhos dourados? Como se fosse isso a importância, né? A ave curiosa tinha olhos cinzentos. Então, ele tinha olhos cinzentos e perguntando, ele tinha olhos acinzentados ou dourados? Porque o dele era cinzento. Então ele respondia assim, não sei. Esqueça os olhos dele. Ele tinha olhos roxos. Porra. Entendeu? E que importância isso tem? O que ele veio nos dizer foi que podemos voar. Então, o que ele veio nos dizer, o que o Fernão veio dizer, foi que podemos voar. Se conseguirmos despertar desse topor e parar de ficar vagando na praia, fazendo todo dia a mesma coisa, com os mesmos objetivos, com os mesmos valores, os mesmos valores. Discutindo a cor dos olhos de alguém. Agora, vou mostrar como se faz uma curva fechada. Então, vou mostrar como se faz uma curva fechada. Ele estava fazendo uma demonstração de coisas que nós chamamos de milagres. Quando ele traz essa história, o Richard Bach, você está dizendo que ele vai trazendo muito a questão do lado espiritual do homem para uma transformação e deixar de ter muita importância aquele que é vão, que seja assim muito superficial, né? Agora, ele associa bastante a questão do voo e da gaivota pela experiência mesmo em si, já como piloto também, né? Então ele vai juntar essas três coisas para poder trazer isso. Todos os livros do Richard Bach estão ligados a voo. Todos eles. Ilusões está ligado. Ilusões é um livro maravilhoso. Mas também, quem vai ler Ilusões pensando que é coisa de aviação, essa quarta parte do livro, ele não quis colocar isso na época, colocou e achou que podia colocar agora. Por causa disso, olha só. Francisco Gaivota, que era um dos líderes espirituais dessa época, que herdou os conhecimentos, né, daqueles que foram os alunos do Fernão Capelo Gaivota, eles eram homenageados, e pior ainda, venerados. Contudo, as aves não lhes davam mais ouvido, e o número cada vez menor praticava o voo. Aos poucos, os primeiros alunos foram morrendo, deixando para trás corpo inerte e gelado. O bando, depois de confiscar os cadáveres, se reunia em torno deles, olha só que legal, e realizava grandes cerimônias fúnebres, em que todos choravam, enterrando-os sobre camadas de cascalho. Toda vez que uma pedrinha miúda era depositada sobre a outra, ouvia-se um sermão arrastado e lacrimonioso, pronunciado por uma ave mortal. Os montes de cascalhos viraram santuários, e passou a ser exigido de cada gaivota que almejasse a essência do voo, o ritual de depositar uma lasquinha e na passagem de proferir algumas palavras
pesarosas. Ninguém sabia o que era a essência, mas queriam a essência. Contudo, acreditava-se ser uma coisa tão séria que nenhuma gaivota se atrevia a perguntar nada a respeito, por receio de ser considerada burra. Eu vou perguntar o que é a essência. Afinal, todo mundo sabe o que é a essência. E quanto mais bonito for o cascalho depositado no túmulo de Martinho Gaivota, maiores serão as chances de alcançá-la. E assim vai, né? É nesse caminho que vai. E foi assim que a pilha de cascalhos, na rocha da essência, em sagrada memória a Francisco Gaivota, se transformou no maior monte de pedrinhas do litoral de qualquer lugar da terra. Outras réplicas da rocha da essência foram erigidas em todos os lados. Todas as tardes de terça-feira o bando caminhava até o santuário e formava círculos para ouvir os milagres de Fernão Caipelo Gaivota, para ouvir a história de Fernão Gaivota contada, né? E os seus divinos alunos, talentosos. Ave nenhuma levantava voo, a não ser que fosse mesmo necessário, e nesses casos foram inventadas regras bem incomuns, como sinal de prestígio às aves mais prósperas. Começaram a carregar ramos de árvores em seus bicos. Quanto mais pesado o ramo, mais atenção a gaivota recebia do bando. Quanto maior o ramo, mais avançada nas técnicas de voo ela era considerada. Então, isso está fazendo um paralelo com os valores, com coisas que nós fazemos hoje, com dogmas que são criados, ok? Hoje. Então, isso tudo é desse livro do Fernão Capelo Gaivota. Hoje, com a 4ª edição, eu vou comprar esse livro que tem essa 4ª edição, eu consegui ela aqui, né, pela eletrônica. Agora, se quiser, eu te coloco aqui uma coisa que de uma entrevista dele, que é um material que eu tenho já há muito tempo, e que o Richard Bach, porque me preocupava assim, não só o Richard Bach, mas o Saint-Exupéry, onde esses caras tinham esses sentimentos, né? O camarada era completamente técnico, né? Voltado para uma Mas será atividade que eles não se técnica. sentiam solitários também? Porque na hora que estão Sim, voando todos. longe, É. imagina voando longe, trajetos, né, longes assim, estão sozinhos, então é o momento que eles estão pilotando, mas também estão refletindo, pensando, né? Será que não é isso que pode ser que traga? Não, sem dúvida, não só isso, mas como na realidade, se fosse somente isso, todos os pilotos teriam esses espasmos aí, né? Na realidade, são pessoas que já têm isso, né? Já estão. Elas são pilotos, então essa pessoa, sendo piloto ou um lavrador, entendeu? Um cara que está trabalhando com enxada, vai ser, porque isso já está lá dentro dele, né? Já está. O Richard Bach, ele acreditava que nós temos muitos níveis, né, de elevação. E esses níveis de elevação, isso de você imaginar que você tem muitos níveis de elevação, é influência da filosofia oriental, né? Da filosofia hindu, né? Dos Brahmas, isso vem de lá, né? Aqueles que atingiam o Siddhartha, né? Atingiu o Nirvana, tipo o Siddhartha. Por exemplo, para eles, o Cristo foi um Nirvana também. Foi um Nirvana. Mas eu realmente. É porque eu fui criado dentro de uma religião, dentro de uma estrutura muito católica, né? Muito cristã, não católica, muito cristã. Então, tudo que está ligado a Cristo, pô, teve um dia que, nossa,
me bateu uma crise quando, analisando que, quando Moisés bateu na montanha e saiu água, aquela água era o Cristo alimentando eles. Porque é da mesma forma com a viagem que ele fazia, onde a viagem perfeita é aquela assim, vamos para tal lugar. Não, não vamos, eu já estou em tal lugar. Né? Como você? Isso é impossível fazer. Como no caso aqui desse Richard Bach, tem uma hora que ele coloca que as pessoas, né, as gaivotas do bando, diziam, isso é coisa ruim, como com Cristo falava, isso é coisa do diabo. Isso não é coisa. Ele fala com os demônios. Ele dá ordem aos demônios. Entendeu? Então, da mesma forma, é um livro que vale a pena ler. Vale a pena ler. E ler devagar. Né? É um livro fácil de ler, gostoso. Né? E vale a pena ler. É assim como o livro do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Vale a pena ler. Mas você tem que estar antenado para ler, né? Tem que estar focado no que ele Para está entender querendo dizer. exatamente, né? O que ele está Aprender a querendo dizer. leitura. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Muita gente estavam aqui pela... Não sei se você acompanhou ali, elogiando, né, a live, elogiando o jeito que você está trazendo essa história. Eu vi que o Biratã falou também que lembra ele na época de infância que ele sentava e ouvia história, então ele está assim desse jeito, né, prestando atenção. Estou vendo aqui, o Leandro falou, estou assistindo quieto, mas com muita atenção. Eu vi também que a Karine, ela comentou, pediu até, né, hoje estão festejando o novo ano chinês, né, do calendário, então ela até falou assim, Fabi, dá um feliz ano novo, né, que ela foi a que fez comigo aquela live lá da experiência dela na China. A Vânia, ela tá achando magnífico, tá achando legal, vi vários comentários delas aí também, né? Gostou? A Alessandra também, muito boa. Deixa eu ver a Sandra, tem muita gente aqui falando, né? Não dá para ler todas aí, mas eu fui acompanhando mais ou menos. Né? O Nheco, né? Bertolucci quase chora. Chora, né? Esse Richard Bach, ele era um cara que ele fez a opção, né? Ele fez a opção de comprar esse avião que ele tinha, que é um avião, um Grossman, né? É um avião de madeira e tela, e sair por aí fazendo show, vivendo de show, né? E ele não precisava viver de show, porque o que ele tinha ganho já em termos de direito autoral, fazendo circo aéreo, tipo circo aéreo, né? Ele teve um acidente que se machucou muito no avião, ele teve um acidente com o avião, acho que foi, O eu não acidente lembro, dele, né? Deixa eu ver, eu foi, perdi aqui o acidente dele que e foi. ele teve esse acidente, se machucou um pouco e tal, mas até hoje ele está vivo ainda, né? Ele está com 84 anos. Está vivo, é? É um cara que acredita em uma porção de coisa nesse sentido, né? Tanto é que ele também, numa certa entrevista, ele diz o seguinte, Em setembro de 2012 foi o então, acidente então, dele. ele Ele diz, ficou gravemente ferido, ferido, despendo uma aeronave, né, em São Juan. E ele feriu a cabeça, né, a cabeça e o ombro que ele se machucou. ele disse numa das entrevistas que ele já teve algumas experiências, teve umas 2 ou 3 vezes, experiências fora do corpo. Quer Ah, é? dizer, então é um cara que. Ele é um Fernão Capello, ele é o Fernão Livingston, entendeu? Ele é, entendeu? Porque assim, Esse para ele Jonathan trazer aquela Livingston história, Fernão, esse Jonathan Livingston é ele, é ele.
É ele. Eu acho que, eu não sei, mas para mim essa história da gaivota é ele, e a história que aconteceu, talvez seja em algum momento que ele teve de experiência num período em que ele estava na aviação e como ele associou junto ao que ele acreditava com relação à parte espiritual. É, mas não foi muito não teve muito a ver com a aviação. Teve a ver com a parte espiritual, e aí ele fez essa ligação com a gaivota, porque ele realmente ele era uma pessoa que observava muito as gaivotas quando ele era jovem, quando estava lá na Califórnia, na praia, entendeu? E depois disso, só depois disso é que ele foi para a Força Para a Aérea Força dos Aérea Estados Unidos. Americana. E ficou lá, ele ficou na Força Aérea acho que 3 ou 4 anos, não foi mais do que isso. Ele aprendeu a voar, fez uma missão até, ele teve uma missão na Europa, na França, pela, acho que foi pela ONU, uma coisa assim, teve uma missão lá, e depois saiu. E ele ele chegou, ele é um cara tão, ele chegou a ter uma empresa aérea, que tinha acho que 5 ou 6 aviões ou mais, mas era uma empresa aérea muito louca, porque tinha, dentro da empresa aérea desses aviões dele, tinha esse Grosmo dele, tinha um jato monomotor, monomotor não, monoplace, então não era para transportar ninguém, né? Ele era um camarada livre. Diferente. Ele quer ser livre, livre, até hoje, livre. Sim. Por exemplo, você vê, ele teve esse acidente em 2012, né? 2012, então, ele nasceu em 1936, são 64, 66, com 76 anos ele teve esse acidente, entendeu? Com 76 anos. Quer dizer, é um espírito inquieto e muito livre, entendeu? Muito livre. Bom, eu acho que a gente pode ir fechando. Não sei se de repente você quer falar mais alguma coisa, Não, eu amor. acho que falamos demais, né? Obrigada a todos, boa noite e até amanhã. Até amanhã. Amanhã.